Começa agora o tempo de antena do Movimento para a Democracia. O Partido da Liberdade, da Democracia e da Esperança para Cabo Verde. Boa tarde a todos. Esta semana abordamos no nosso tempo de antena espaço livre de comunicação do MPD com a sociedade cabo-verdiana, a intervenção do presidente do MPD no debate sobre o setor energético, o discurso do deputado Orlando Dias na interpelação sobre o setor da saúde e a rubrica Os efeitos dos anos 90. Numa estratégia clara de antecipação, o governo agendou o debate parlamentar sobre o setor energético e, no final, ficou uma vez mais evidente a ausência de resultados nesse setor estratégico e vital para o funcionamento e competitividade da nossa economia. Para o presidente do MPD, Dr. Carlos Veiga, Cabo Verde continua a ter energia e água das mais caras do mundo e encontra-se na cauda do ranking mundial em matéria de qualidade do sistema energético. À semelhança de outros setores, o governo andou sempre às escuras, vivendo invariavelmente no mundo da ilusão e das promessas, ignorando os constantes alertas do MPD e de importantes organismos internacionais. Ouçamos o deputado e presidente do MPD, Dr. Carlos Veiga. Como era previsto, o governo inundou-nos com os milhões de investimentos, com a multiplicação da potência instalada e da produção de energia, falou-nos da penetração das energias renováveis, falou-nos da cobertura do país em termos de rede elétrica e continuou com novas promessas a tentar induzir-nos na ilusão de que o país será o paraíso em matéria de energia com 100% de energias renováveis. Mas depois de todos esses milhões e milhões, dessa multiplicação de potência e de produção, o Sr. Primeiro-Ministro sabe qual é a posição que Cabo Verde ocupa em comparação com outros países do mundo em matéria de qualidade do fornecimento de energia elétrica? Ocupamos a 135ª posição num conjunto de 144 países que foram avaliados no último relatório 2012-2013 sobre a competitividade do Fórum Económico Mundial. É obra, Sr. Primeiro-Ministro. E é este o resultado da política energética do governo. Os cabo-verdianos estão a sentir na pele e no bolso esta estranha espécie de baixa de preços que afinal se traduz em duplicar os preços de energia e quase fazer o mesmo pelo preço da água. Sempre lhe dissemos, Sr. Primeiro-Ministro, que o seu governo administra não para as pessoas, mas para as estatísticas. Mas a verdade é que, em matéria de política energética, mesmo estas se revelam catastróficas para um governo que já gastou mais de 400 milhões de contos nos últimos 12 anos. É a isto que o governo chama de melhoria da eficiência energética. Não, Sr. Primeiro-Ministro. A verdade é que a política energética do governo falhou. Com ela, ou talvez melhor dizendo, com a sua falta, o governo fez o país refém de uma empresa pública e fez desta uma instituição sem credibilidade. Os cabo-verdianos já perderam a confiança na capacidade de o governo melhorar a situação energética do país. O setor da eletricidade da água situou-se, em sondagem recente, no penúltimo lugar na avaliação das áreas de governação, só sendo superado pelo setor do emprego e formação profissional, pela razão óbvia de que o desemprego já assume uma expressão dramática no nosso país. O grupo parlamentar interpelou esta semana no Parlamento cabo-verdiano o governo sobre a sua política para o setor da saúde, setor crucial para o desenvolvimento humano do nosso país. O MPD mostrou-se preocupado com vários indicadores e, sobretudo, com o atraso na implementação de reformas que são inadiáveis. O deputado Dr. Orlando Dias fez o discurso da interpelação ao governo. O sistema de saúde é indispensável para o desenvolvimento saudável dos indivíduos, das famílias e da sociedade. O sistema de saúde é uma das estruturas do Estado que mais sofre as pressões das mudanças e do desenvolvimento que ocorrem na sociedade
devendo acompanhar a evolução, as exigências e as demandas crescentes da população através de feitos e avanços tecnológicos, de inovações significativas e efetivas e de regulação equilibrada, na base de visão e concepção racionais com equilíbrio e não numa ótica reducionista e puramente mercantilista, como este governo tem se posicionado. O crescimento permanente das exigências da população cabo-verdiana, dos gestores e administradores, da Ordem dos Médicos de Cabo Verde e dos profissionais de saúde, assim como o aumento e melhoria do conhecimento sobre os cuidados de saúde, devem ser encarados e tratados como processos motivadores para a introdução de medidas eficazes e eficientes de reforma e não menosprezados e repudiados irracionalmente, como tem acontecido. Infelizmente, depois de 12 anos de governação, este governo não foi capaz de introduzir as reformas profundas e necessárias no sistema de saúde cabo-verdiano, limitando-se à gestão corrente de projetos encontrados, muitos deles com financiamento garantido, aprovação de alguns instrumentos incompletos e não pragmáticos de reforma e tomadas de medidas de políticas paliativas, muitas vezes aleatórias e sem a necessária efetividade. No que diz respeito ao financiamento do sistema de saúde, numa escala de 0 a 20, este governo merece uma nota de 4. Ou seja, é um mau governo nesse aspecto. O tempo de antena do MPD continua com responsabilidade a fazer a necessária viagem aos gloriosos anos 90, a década das mais profundas transformações políticas, económicas e sociais da história de Cabo Verde. O setor da saúde esteve sempre no centro das preocupações e prioridades do governo do MPD, liderado pelo Dr. Carlos Veiga. Esta semana, o nosso convidado é o médico e deputado nacional por Santo Antão, Arlindo do Rosário. O nosso sistema de saúde conheceu desde a independência a esta parte um processo de desenvolvimento pleno de avanços importantes. A década de 90 marcou o sistema de saúde em Cabo Verde. Isso ficou refletido na grande baixa das taxas dos principais indicadores de saúde, como sejam as da mortalidade infantil, da mortalidade geral, o aumento da esperança de vida e pela luta e controle das doenças transmissíveis. Isso tudo deveu-se a uma política que apostou fortemente na formação e capacitação de médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais de saúde, na construção de infraestruturas de saúde com o alargamento da rede de cobertura, que passava desde a construção de unidades sanitárias de base, reconversão de algumas dessas unidades, construção de postos sanitários, construção de hospitais regionais, ampliação e construção de unidades a nível dos hospitais centrais. Assim, foi durante a década de 90, só para citar alguns exemplos, que, por exemplo, a nível de Santiago, foram construídos o Centro de Saúde de Santa Cruz, o Centro de Saúde de São Domingos e, em parceria com as câmaras municipais, dezenas de unidades sanitárias de base e alguns postos sanitários. Ainda em Santiago, foi ampliado o bloco operatório, o laboratório e a pediatria do Hospital Agostinho Neto, remodelados o serviço de ortopedia e o banco de urgência do mesmo hospital. Foram realizadas diversas obras de ampliação do Hospital Batista de Sousa em São Vicente, construído o Hospital Regional de Santo Antão, o Centro de Saúde de Porto Novo e ampliado o Centro de Saúde do Povo. Em São Nicolau foi construído o Centro de Saúde de Tarrafal e também o da Ribeira Brava. Mas, como digo, para além dessa forte aposta nas infraestruturas, houve também um importante investimento na formação de recursos humanos, quer de médicos, enfermeiros, psicólogos, mas também de outros profissionais de saúde. O resultado de todo esse investimento na prestação de cuidados de saúde, em quantidade e em qualidade, deram os seus frutos que se repercutiram pelos anos seguintes. Em 98, foi elaborada a Carta Sanitária de Cabo Verde. Esta Carta Sanitária foi um grande legado do governo do MPD. É com a rubrica Os Feitos dos anos 90 que colocamos o ponto final em mais um tempo de antena do Partido da Liberdade, da Democracia e do Desenvolvimento.
porque nos orgulhamos de ser a esperança para Cabo Verde. Um bom fim de semana a todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora.